eu queria chamar a atenção para duas observações do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Início do governo de Saul, primeiro rei de Israel. Guerra contra os filisteus. É o título do capítulo 13. Vejamos o primeiro detalhe. Saul era governante. Samuel era sacerdote e profeta e também juiz. Quando Saul é ungido rei, Samuel deixa de exercer o governo. Assim como com Saul no poder, Samuel não poderia governar, assim como também, enquanto sacerdote, Samuel não poderia ter as suas funções usurpadas por Saul, e foi o que aconteceu. Saul, vendo o povo desesperado, decidiu ofertar sacrifícios a Deus, mas ele não podia fazer isso, porque isso era função exclusiva de sacerdote. E quem era sacerdote? Era Samuel. Então a gente observa que Saul já começa errando muito e gravemente no início do seu governo. Na parte final do capítulo 13, a gente verifica que em um determinado momento os hebreus foram escravos dos filisteus. Vejamos. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Os hebreus foram proibidos de exercerem a metalurgia. Não havia mais artesãos e metalúrgicos manipuladores dos metais entre os hebreus. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Os filisteus cobravam muito caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e muito mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham armamentos. Os hebreus, enquanto escravos dos filisteus, não podiam pegar em armas. Então, os hebreus foram proibidos de exercerem o artesanato da metalurgia, manipulação dos metais, metalurgia. Desde há muito existe a metalurgia entre nós. Estamos falando de uma época de para lá de 3.000 anos para trás. Maravilha, é isso. Dois detalhes importantíssimos vemos no capítulo 13. Saul usurpando funções de Samuel, querendo ofertar sacrifícios como sacerdote, e observamos também que, pelo que vem descrito no final do capítulo 13, em um determinado momento, os hebreus foram escravos dos filisteus. Estamos na época do mundo antigo, tempo do mundo antigo, sociedades do mundo antigo, que viviam o regime de sociabilidade do escravismo antigo. Época em que povos mais fortes faziam guerras contra povos mais fracos para subjugá-los e submetê-los à escravidão. E quando isso acontecia, várias imposições eram colocadas sobre as costas dos povos mais fracos. E no caso, vemos aqui das prerrogativas dos filisteus sobre os hebreus. Tiraram as armas das mãos dos hebreus e proibiram o exercício da metalurgia entre os hebreus. É isso, que legal, coisa boa. E chegamos ao capítulo 14, a vitória de Jonatas. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. É isso, Deus é maior. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões.
Estamos aí, navegando no curso da história do rei Davi. História completinha. Tocaremos nos 2 livros do profeta Samuel, tocaremos no início do primeiro livro dos reis de Israel, tocaremos nos Salmos e tocaremos também nos Provérbios e nos Eclesiastes de Salomão. É isso. Tentaremos montar uma história bem completinha do rei Davi, mostrando várias faces deste cubo. É isso. Cubo mágico. É isso. Cubo mágico, tão inteligente como a inteligência do rei Davi. Guerreiro, poeta, músico, galã, homem belo, bonito, homem de inteligência multifórmica, um homem segundo o coração de Deus. E para não fugir à regra, também pecador como nós. É isso. Deus vos abençoe, amadas inteligências da Escola de Campeões. É isso. Deus é maior. Amém.